Olá, no vídeo de hoje vamos resolver o seguinte exercício. Sejam os vetores A, B, C e D ilustrados na figura. Então aí vocês encontram uma figura no R2 com a representação gráfica de 4 vetores. Item A. Escreva as coordenadas do vetor D na base C e J, base canônica do R2, e na base B1, formada pelos vetores A e B. Justifique algebricamente a determinação das coordenadas do vetor D na base B1. Registre na figura as construções geométricas pertinentes. Então vamos à resolução do item A. Temos aqui a representação em R2, x, y, dos vetores A, B e D. Vamos comentar inicialmente a respeito desta notação e do que é base. Bom, então nós temos aqui a base C formada por 2 vetores I, J, que são os vetores, a base que nós chamamos de base canônica. Então vamos lembrar algumas coisas. A base canônica é a base formada pelos vetores I de coordenadas 1 e 0 e pelo vetor J de coordenadas 0 e 1. Observem que esses 2 vetores realmente formam uma base do R2. Porque no R2, para termos uma base do R2, basta selecionarmos 2 vetores linearmente independentes. 2 vetores que não sejam paralelos. Ninguém é combinação linear de ninguém. Lembrem dos conceitos de dependência e independência linear e da definição de base. Bom, no momento que nós temos uma base do R2, nós podemos escrever qualquer vetor como combinação linear desses vetores nesta base. Então vamos lá, olhando para a base canônica, podemos dizer que as coordenadas do vetor A, o que são coordenadas? São os coeficientes da combinação linear dos vetores I e J para conseguirmos escrever o vetor A. Então, facilmente olhando na figura, percebemos que o vetor A pode ser escrito como 2 vezes I mais menos 2 vezes J. Isso significa que as coordenadas do vetor A são menos 2 e menos 2 na base C. Dá uma olhada na figura, Muito simples, nosso conhecimento, nosso convívio, o XY, imaginando a base canônica, tá? Menos 2, menos 2, ok? Bom, da mesma maneira, conseguimos escrever as coordenadas do vetor B. Então, olhando para a figura, agora vou um pouco mais rápido e percebemos que o vetor B pode ser escrito como 1, as coordenadas são 1 e 3 na base C. De novo, eu estou enxergando o vetor B como I mais 3J. E esses números são o que formam as coordenadas do vetor na base C, na base canônica formada pelos vetores I e J. Bom, com esse mesmo raciocínio, sem grandes dificuldades, conseguimos determinar as coordenadas do vetor D, B, na base C. O que eu posso observar? Menos 3, menos 1 e J. Então, vamos lá. Então, as coordenadas são menos 3 e menos 1 na base canônica. Ok? Então, base canônica, I, J, vetores 1, 0, 0, 1, vetores linearmente independentes. 2, temos a criação, a formação de uma base no R2. Bom, vamos imaginar agora esta aqui.
esta nova base que temos aqui, ok? Então, a primeira coisa, vamos olhar para os vetores A e B. Vamos olhar para este conjunto e responder a seguinte pergunta: é realmente base? Bom, começamos bem, temos dois vetores, R2, dois vetores. Vamos observar que esses dois vetores são linearmente independentes, de dois jeitos. Olha para a figura, graficamente, o vetor A e o vetor B não são paralelos, são vetores que têm direções diferentes. Ou podemos olhar por meio das coordenadas e observarmos o seguinte, veja bem, as coordenadas do vetor A na base canônica, -2, -2. As coordenadas do vetor B, 1 e 3. E começamos a, dá para perceber que este vetor não é múltiplo desse. Isso significa não existe um número real tal que se consiga escrever isso. Ou B igual a alfa barra. Ok? Então, realmente, ou geometricamente na figura, ou analiticamente conseguimos perceber isso. Veja, poderiam também, olha para isso aqui, se ainda tem dúvida, percebam isso. -2 sobre 1 é diferente de -2 sobre 3. Ok? Então, esse conjunto é LI. Então, dois vetores, LI, no R2 temos base. Então, temos a base B1, então podemos escrever qualquer vetor do R2 como combinação linear dos vetores A e B, que é o que se pede. Pede para determinarmos as coordenadas do vetor D na base AB. Geometricamente, acredito que não temos muitas dificuldades. Dá uma olhada. Olha aqui o vetor B. Olha o vetor A. Estão vendo aqui? Vetor A. Se a gente olhar para cá, podemos enxergar aqui o vetor B. Percebe? Ó, mesma direção, mesmo sentido, norma igual. Diagonal deste retângulo, diagonal deste retângulo. Diagonal do quadrado, diagonal do quadrado. Então, graficamente, podemos notar que o vetor D é igual a 2 vezes A mais o vetor B. E com esta notação, graficamente, temos as coordenadas do vetor D na base B1. Mas não é isso que o exercício pede. Ele não pede graficamente. Ele pede que façamos algebricamente isso. Então, temos que escrever o vetor D como combinação linear do vetor A e B, só que vamos usar as coordenadas e não a representação gráfica. Bom, então vamos escrever o vetor D como combinação linear do vetor A mais um beta do vetor B. Notem que esse Czinho aqui embaixo está identificando que eu tenho as coordenadas desse vetor na base canônica. Em geral, não se coloca o C quando o referencial é a base canônica, porque na realidade é a base canônica que mais nós usamos. Então, normalmente não se coloca. Nesse exercício ainda vou insistir com este C, para salientar bem para vocês, que esse aqui eu estou na base canônica e que aqui eu vou ter um vetor na base B1. Então, na realidade, olhando para cá, quem são as coordenadas do vetor D na base B1? São alfa e beta. Então, são esses dois números que nós temos que determinar. Bom, base canônica. Conheço o vetor D
conheço o vetor B também na base canônica. Bom, então aqui nós temos uma expressão onde todos os vetores estão representados numa mesma base. Lembre-se, só posso somar vetor, multiplicar vetor por um número se eles estiverem todos na mesma base. Eu não posso misturar base nas operações. Então aqui, todo mundo na base C, então eu posso construir um sistema como nós já vimos em alguns exercícios anteriores. Então vamos lá. Menos 2α, menos 2α, mais beta, primeira coordenada desta soma, igual a primeira coordenada dessa. Igualdade entre vetores. Então, isso aqui igual a menos 3. Depois, segunda, menos 2α, mais 3 beta, igual a menos 1. Pronto, acabou. Um sistema de duas equações, duas incógnitas. Nesse caso, um sistema simples, eu vou fazer o seguinte: equação 1, equação 2, 2 menos 1. E vamos ficar com o quê? Menos 2α menos 2α, isso aqui vai embora. Menos, ou 3 beta menos beta, eu vou ter 2 beta. Menos 1 menos 3, isso aqui vai dar 2. Da onde a gente tira o beta igual a 1. Como a gente havia notado geometricamente. Ok? 2 e 1. E aí, vamos tirar o alfa. Tá? Eu vou olhar para a equação 1, por exemplo. Tá? E vou dizer que menos 2α mais o beta igual a menos 3. Menos 2α igual a menos 4, alfa igual a 2. E assim temos as coordenadas do vetor B, que são 2 e 1 na base B1. De novo, olha, é o mesmo vetor, referencial diferente. É o mesmo vetor, ok? É o mesmo vetor, referencial diferente, em provável coordenadas diferentes. Ok? Resolvido o item A, vamos ler agora o item B. Item B. Seja o vetor E igual a B menos A. Ilustre-o na figura, escreva e justifique algebricamente suas coordenadas na base B2, formada pelos vetores B e C. Então, vamos à resolução do item B. Redesenhando a figura, temos aqui agora um novo vetor que não estava assinalado na figura do item A, que é o vetor C. Ok? Então, inicialmente, ele nos pede para construir e determinar as coordenadas do vetor B, do vetor E igual a B menos A. Então, vamos olhar aqui. Quem é o vetor E? É o vetor B mais, menos o vetor A. Então, relembrando, isso nada mais é do que B mais o oposto do vetor A. Então, vamos lá. Aonde, vou representar o vetor saindo daqui. B e este vetor é o vetor menos A. Sim? Mesma direção, mesma norma, sentidos opostos. Então, facilmente enxergamos aqui o nosso vetor E. Ele sai daqui e vai chegar lá em cima, ok? Então, este vetor é o vetor E. Então, conseguimos observar que as coordenadas do vetor E na base canônica, ó, vamos lá, geometricamente, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Geometricamente, 3 e 5. Se eu não quisesse fazer geometricamente, como que faríamos? Não desse para enxergar.
Vamos fazer exatamente o que está aqui. O vetor E é B. Coordenadas do vetor B, 1, 3, na base canônica, menos as coordenadas do vetor A, menos 2, na base canônica. E aí efetuamos a operação com as coordenadas. 1, menos 2, 3. 3 menos 2, 5. Ok? Geometricamente, na figura, algebricamente, utilizando as coordenadas. Bom, agora ele nos pede uma outra coisa. Ele nos pede para que escrevamos o vetor E, o mesmo vetor E, não mais na base canônica, mas uma nova base, formada pelos vetores B e C. Então vamos analisar. Primeiro, olhem para o vetor B e olhem para o vetor C. Bom, vamos escrever primeiro as coordenadas do vetor C na base canônica? Fácil de enxergar. 3 e 0 na base canônica. Então vamos lá. Os vetores C e B, dois vetores no R2, não paralelos, L e I, formam uma base. Nesta hora, qualquer vetor pode ser escrito como combinação linear desses vetores. E é isso então que ele nos pede. Alfa barra, beta barra. As coordenadas, do vetor na base B2 são os coeficientes da combinação linear. Entre que vetores? O vetor B e o vetor C. Cuidado com a ordem. Base, um conjunto que gera, um conjunto LI, mas é ordenado. É um conjunto ordenado. Eu sei quem é o primeiro, eu sei quem é o segundo. Então, quando eu coloco isso daqui, eu sei que este número é o coeficiente na combinação linear referente ao vetor B e este aqui referente ao vetor C. Bom, vamos fazer como nós fizemos no outro. Vamos olhar graficamente isso. Bom, graficamente, eu posso enxergar o quê? Eu preciso escrever este vetor como combinação linear deste e deste. Então, olha só, podemos aqui colocar um representante, olha, uma reta, embora não pareça muito, tá? Mas uma reta paralela a essa daqui, ok? Uma reta paralela à reta suporte. Então, podemos enxergar, veja bem, que o vetor E pode ser escrito como este vetor mais este vetor. Alguma coisa do vetor C mais alguma coisa do vetor B. E aí a gente começa a perceber que nem sempre a ilustração, o gráfico nos permite achar apenas olhando as coordenadas do vetor. Por exemplo, não sabemos exatamente que ponto é esse. Por exemplo, aqui nós sabemos que isso aqui corresponde a norma do vetor B. E esse daqui, quanto? Ok? Então, nem sempre a figura nos permite, como foi no exercício anterior, de olharmos o gráfico e obtermos já as coordenadas. Por isso, a importância da álgebra, por isso a importância dessa resolução. Então, vamos lá, semelhante ao que fizemos no exercício anterior, o vetor E, coordenadas do vetor E na base canônica 3 e 5, alfa barra, vetor B 1 e 3, mais beta barra 3 e 0. E novamente estamos aqui no sistema linear. Então vamos olhar para esse sistema linear. Vamos lá. Alfa barra mais 3 beta barra, alfa 3 beta igual à primeira coordenada do vetor, 3. Agora, 3 alfa barra, mais
beta vezes 0, isso aqui tem que dar 5, ok? Então, desse sistema, né? Acho que fica mais bonito escrever assim. Ok? Sistema simples de se resolver. Podemos, imediato, da equação 2, chamar essa de 2, essa de 1. Então, imediatamente da 2, nós tiramos que o alfa é 5 terços, ok? E era de se esperar, porque volte na figura. Vamos voltar lá na figura, vamos olhar. Olha só, este vetor é paralelo ao vetor B. Percebe? Ele tem uma norma maior que o vetor B. E o nosso alfa lá deu um número maior que 1. Tá? Então eu sei que isso daqui é 5 terços, né, deste vetor, ok? E ó, já que estamos aqui na figura, volta para cá. Dá para imaginar que o quociente do C vai ter que ser um número menor que 1 se o nosso gráfico tiver razoável. Então vamos voltar. Vou substituir este valor na primeira e temos o quê? 5 terços mais 3 beta barra igual a 3. 3 beta barra igual a 3 menos 5 terços. Isso aqui é 4 terços. Então, o beta é igual a 4 nonos. Percebe? Menor do que 1, positivo. Então, era de se esperar. Não sabíamos a precisão que tínhamos aqui pelo gráfico, mas conseguimos pelo menos estimar que seria um número positivo maior que 1 e para o C um número positivo menor do que 1. Então, consequentemente, olhando para cá, conseguimos resolver o item B do nosso exercício. Então, as coordenadas do vetor E na base B2, 5 terços e 4 números. Ok? Na base B2. Nesse exercício, vocês tiveram a chance de rever alguns conceitos de base, combinação linear, coordenadas de vetores. Ok? Obrigada e até o próximo vídeo.